Olha, agora a gente atualiza a situação do acidente provocado pelo bancário Sérgio Praxedes, que dirigia na contramão na Avenida Fernandes Lima na semana passada. Uma imprudência que deixou 2 pessoas mortas e outra ferida, que continua internada no HGE. A novidade é que o bancário passa a responder por homicídio doloso, quando há a intenção de matar. Ao vivo, o repórter Alan Garcia explica pra gente o que é que muda com essa nova determinação já aceita pela Justiça. Não é isso, Alan? É isso, Edson. Como a gente explicou na sexta-feira passada, numa entrevista com um advogado que trouxe para a gente essas explicações sobre homicídio culposo e doloso. O culposo é aquele que o motorista, no caso, causou o acidente, mas sem intenção alguma de prejudicar, de matar, de ferir alguém. O termo doloso já muda o sentido no entendimento da justiça. Ou seja, ele assume, portanto, o risco de matar alguém. Afinal de contas, ele bebeu, depois pegou a direção, foi dirigir, Tanto é que pegou a Fernandes Lima na contramão. Essa informação do homicídio doloso, quem traz é o advogado de uma das vítimas que morreram na hora do acidente. Na verdade, do pedreiro, que foi socorrido, levado para o HGE, mas estava tão ferido que não resistiu e morreu após ser socorrido e levado para o HGE. A gente vai ouvir a fala do advogado Napoleão Lima Júnior, que é o advogado de Pedro Souza, que era pedreiro, foi atropelado por Sérgio Praxedes, levado ao HGE, mas não resistiu. Vamos acompanhar essa fala dele. Veja só, não é um fato pura e simplesmente de uma pessoa fazer ingestão de bebida alcoólica e dirigir um veículo automotor e praticar um homicídio, tirar a vida de uma pessoa, que ele responderia pelo dolo eventual. Há que se observar, nesse caso concreto, as circunstâncias do fato. Ou seja, você faz um somatório de bebida alcoólica, não é? De vontade consciente de parar um veículo durante um certo lapso de tempo e pegar a contramão de direção de forma consciente numa via mais movimentada da capital, o excesso de velocidade nessa via também, todo esse somatório leva a crer que, no mínimo, ele desprezou que poderia acontecer um acidente e acabou acontecendo. Foram 2 resultados mortos. Então isso vai à júri popular. Acredito que talvez semana que vem já tem esse processo, já seja distribuído esta semana, mas semana que vem, creio eu, que já tem um despacho inaugural do juiz, abrindo vistas ao Ministério Público para que possa denunciar esse indivíduo, e acredito que virá assim uma qualificadora, que eu tenho um duplo homicídio aí, não foi apenas uma pessoa, eu tenho 2 pessoas que faleceram, uma no local e outra no atendimento até o HGE, e uma outra vítima, a terceira vítima também que estava na moto, que sofreu lesão corporal gravíssima, de modo que não haverá outro meio senão a denúncia pelo homicídio qualificado. Pessoas já foram ouvidas, o pessoal do estabelecimento do posto de gasolina, testemunhas que estavam inclusive no local já foram ouvidas, e creio que isso vai ainda mais robustecer o inquérito policial e vai consubstanciar, sem sombra de dúvida, ainda mais a tese da assistência de acusação, do Ministério Público e o próprio decisão que declinou a competência para a vara do júri. Vamos recapitular um pouquinho toda essa história. O acidente aconteceu porque Sérgio Praxedes dirigiu na contramão da Fernandes Lima, logo cedo, quase 6 horas da manhã. O relógio da câmara de segurança da SMTT marcava lá 5h55 da manhã, no momento em que Sérgio Praxedes saiu de uma rua no bairro do Farol e entrou na Fernandes Lima no sentido contrário. Ele acertou em cheio 3 pessoas que estavam em motocicletas. 2 delas morreram. Um morreu na hora, que era o José Cícero, que era vigilante, e o outro foi o Pedro Souza, do qual esse advogado, o Napoleão Lima Júnior, representa a família dele. A outra pessoa se chama Quitéria. Ela foi levada ao HGE, num estado muito grave. Afinal de contas, pessoas que andam de moto em acidentes como esse acabam sendo, digamos, o para-choque do veículo, Então a Quitéria, ela foi levada para o HGE. Nesse momento, a gente tem o vídeo da irmã da Quitéria. Ela se chama Edjane Gonçalves. Ela faz um depoimento
e a gente vai ver agora o que ela disse. Gente, primeiramente eu quero agradecer a todos vocês por orações, pela saúde da minha irmã que se encontra no HGE hoje. Eu sou irmã dela, Edejane Gonçalves de Amorim, e desde que ela foi internada no HGE, eu sempre estou indo para lá saber dela, ficar com ela, para passar o dia e a noite com ela. E eu quero falar para vocês que todo mundo está perguntando como é que ela está, preocupado, que ela está bem, graças a Deus, ela está falando, ela está consciente, está sentindo muitas dores porque ela fez uma cirurgia. Hoje o médico subiu no quarto que ela está e eu estava com ela na hora e ele falou que ela vai fazer uma cirurgia, só não sabe o dia e nem a hora, porque ele tá esperando uma vaga ou em Coruripe ou em União dos Palmares para fazer a cirurgia dela, mas não tem nada certo ainda, nem um dia e nem a hora, mas quando a gente tiver tudo certinho, a gente vai falar com vocês para pedir a Deus que corra tudo bem e agradecer por tudo, a força que vocês estão dando para nós, porque se não fosse vocês que estão dando essa força para a gente eu não estaria aqui dando essa entrevista para vocês, gente, viu? Eu quero agradecer muito por todas as orações, as pessoas ligando para a gente, perguntando por ela, que Deus abençoe, que corra tudo bem. E é isso, minha gente. Ela está bem, está estável, graças a Deus, mas ainda requer cuidados, porque a cirurgia dela foi muito séria. Ela ontem passou mal, 2 da tarde, ela ficou muito agoniada, sem paciência pelo que está acontecendo, mas graças a Deus ela está bem no momento. Com essa boa recuperação da Quitéria, trazida aí pela irmã dela, a delegada Sheila Carvalho conseguiu pegar o depoimento da vítima, da Quitéria. É um depoimento importante, é uma pessoa que vai poder contar, né, o que aconteceu naquele momento. É importante esse depoimento. A delegada disse que o inquérito continua e é claro que nós continuamos aqui do lado, acompanhando essa história e trazendo todos os detalhes aos nossos telespectadores. Edson. Pois é, um caso absurdo, né, que a gente infelizmente trata como um acidente, mas na verdade é uma tragédia. Uma tragédia, inclusive, anunciada, porque a partir do momento, como falou o delegado, o advogado, né, de defesa, a partir do momento que você assume o risco de depois de ter bebido, de dirigir um veículo automotor, você tem que ser responsabilizado por isso, né? E aí é essa situação que a gente está colocando aqui. A vida, infelizmente, né, do Pedro, do não vai voltar, do Cícero não vai voltar. A dona Quitéria ainda espera uma recuperação no hospital, inclusive esperando agora ser transferida para fazer essa cirurgia. Aqui no estado a gente tem alguns hospitais que são referências, né? Hospitais públicos que são referências nesse tipo de cirurgia ortopédica, né? E aí a gente tem, possivelmente ela vai ser transferida ou para Coruripe, né? Ou para a União dos Palmares, para que haja essa cirurgia. Então, assim, ainda tem uma vítima que está no hospital, que está sofrendo bastante pela irresponsabilidade de um motorista que assumiu o risco de dirigir um carro após ter consumido bebida alcoólica, né, Alan? E que isso sirva de lição, né? Esse caso, como outro também que nós vamos abordar daqui a pouquinho, lá de Dois Riachos, né, do secretário, agora ex-secretário, né, que também bebeu e pegou o carro e matou uma pessoa. Esses casos precisam ser muito bem esclarecidos e a justiça tem que estar presente, firme, para que outras pessoas pensem 2 vezes antes de pegar um carro depois de ter consumido bebida alcoólica, não é, Alan? Perfeito, Edson. A gente acompanha tantas histórias parecidas, né? E que às vezes não dá em nada. É sempre bom a gente acompanhar um resultado, por mais que seja um pré-resultado, de uma história que vai terminar com justiça, por mais que a vida do Cícero e do Pedro não voltem mais. Por sorte, né, a Quitéria está viva, está se recuperando, né, vai passar por essa cirurgia, aguardando aí a transferência do HGE para um desses 2 hospitais que possam recebê-la e fazer a cirurgia. Vamos aguardar então e torcer para que a justiça de fato seja feita, né? Não dá para você aceitar uma história como essa de uma pessoa que bebe, dirige e a justiça entende que ela não tem culpa.
Não dá para a gente aceitar isso. Está na hora de isso mudar também. Eu volto com você.